Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sejam bem-vindos ao canal QAB. Hoje nós iremos falar sobre o pensamento crítico dentro da matéria de PHTLS, certo? Vamos saber o que é isso hoje. Então, o pensamento crítico, no geral, é você pensar o mais rápido possível através da sua experiência da melhor forma de como você vai tratar a vítima. Essa é a ideia principal do pensamento crítico. E ele tem os princípios que você deve ter. Mas agora vamos ler isso aqui, antes de eu continuar. As preferências de como alcançar os princípios dependem de diversos fatores. A situação, a condição do paciente, o conhecimento básico, habilidades e experiências do provedor, protocolos locais e equipamentos disponíveis. Tá certo? Então vamos por partes. Existem os princípios? Existem, mas agora no mundo prático não tem como você estar preparado para todas as diversidades que vai acontecer. É a mesma coisa do empresário. Você pode ter a ideia na tua cabeça, você pode ter pesquisado 200 anos aquilo dali, que nada vai dizer que vai dar 100% certo, porque existe sempre um fator incerteza. É um dos princípios da praxeologia, certo? E aplicado esses princípios da praxeologia aqui, ele está dizendo que não tem como você usar a mesma solução para todos os problemas que você vai encontrar dentro da prática do atendimento pré-hospitalar. É isso que ele está dizendo aqui. E por isso que vai ser necessário o famoso pensamento crítico. Você precisa entender a situação, a condição do paciente, como é que ele está, o conhecimento básico que você precisa estar treinado para os procedimentos que você vai ter que fazer. Então, no caso, não é apenas você ter o conhecimento, mas você ter uma prática daquele conhecimento. E também seguir os protocolos locais e os equipamentos, você saber exatamente quais são os equipamentos que estão disponíveis para você fazer. Não adianta nada você estar tipo lá num caso concreto. Aí você diz, eu vou pegar o sangue desse cara. E como é que eu vou botar? Não tem nenhum os equipamentos para a gente fazer a transfusão de sangue. E aí? Não tem os equipamentos. Você quer fazer a transfusão de sangue, mas não tem os equipamentos. E aí? Você perdeu tempo ou não perdeu? Perdeu. Isso aqui também é um exemplo muito prático. Como quando a gente estava treinando um atendimento. Aí teve um colega meu que, pelo espaço ser pequeno lá, e a gente tinha que fazer as manobras. Aí ele foi e iniciou uma manobra que não era adequada, mesmo tendo pouco espaço. Olha só o pensamento do cara. Ele pensou, aqui tem pouco espaço, então dá certo eu fazer procedimento X. Aí quando chegou na hora, era o procedimento Y mais adequado. Ou seja, ele não calculou o espaço, isso aqui é importante, não calculou o espaço de onde ele estava trabalhando. Ele teve que fazer 2 serviços. Se não tivesse sido no treinamento, a vítima com certeza teria morrido. Então aqui vocês veem um exemplo de como o pensamento crítico ele é importante. Então nós temos aqui o princípio. Ele é o preceito científico e baseado em evidências fundamental para a melhoria ou sobrevivência do paciente. Por exemplo, se você sabe que se você mexer na coluna cervical e é provado cientificamente que mexer na coluna cervical causa defeitos e você fizer, você está indo contra o princípio. Esse é um exemplo prático. E a preferência é como o prestador de cuidados pré-hospitalares alcança o princípio. Olha só a diferença do princípio e a preferência. A preferência utilizada para alcançar o princípio depende de vários fatores, que é o que eu falei lá. Situação, condição, protocolos, o provedor dos cuidados e o equipamento disponível. Isso aqui é algo que nunca deve ser esquecido. Nunca. Você tem preferência, mas agora você não pode quebrar o princípio, que é a base científica da coisa. E é aí que entra, vamos falar mais um pouquinho do pensamento crítico aqui. Isso aqui é um exemplo do livro. Considere a seguinte situação. Um único veículo bate em uma árvore em uma estrada rural em uma terra arborizada. O clima é escuro. O tempo de transporte terrestre para o centro de trauma é 35 minutos. Com a aprovação do controle médico, os prestadores de cuidados pré-hospitalares no local podem solicitar um helicóptero médico. O tempo de partida do helicóptero é de 5 minutos e o tempo de viagem é de 15 minutos. Um hospital para não traumatizados fica
15 minutos de distância e tem um heliponto. Você transporta por terra ou pelo heliporto. E aí, o que é que você vai fazer? E isso aqui tem que ser rápido, meu amigo. Isso aqui tem que ser rápido. Você não pode perder muito tempo nisso aqui não, para estar analisando. Isso aqui você tem que estar na tua cabeça logo. Pode ver que é 35 minutos por cento de trauma você indo pelo transporte terrestre. Agora vamos fazer a conta do helicóptero médico, quanto é que é? É 5 minutos com mais 15, 20 minutos. E o único lugar que tem heliporto é um hospital que não é especialista em trauma, que vai durar mais 15 minutos. E aí, meu amigo? Será que você já decidiu qual é? Vê aí quanto é que dá 20 mais 15. Será que a vítima ela aguenta esse tempo? Então é tudo isso que você tem que pensar, tem que estar na tua cabeça, véio. Vamos para a situação 1 e aqui a situação 4, que foram as mais importantes, para você ver a diferença da coisa. Situação 1, o acidente de fratura no para-brisa, o alvo. O dia é ensolarado e quente, sem trânsito na estrada. Aí o que acontece? O paciente é examinado dentro do carro, ele tem dor nas costas e fraqueza nas extremidades inferiores e é colocado nele a coleira cervical. A coleira cervical é para ele ficar imobilizado, se a cervical balançar, dá zoeira. Então, isso aqui é um caso em que você tem tempo para você pensar. Você vê as condições do paciente e você sabe que tem mais chance dele ser estabilizado mais fácil. Agora vamos para esse caso aqui de baixo. Situação de combate com criminosos e combatentes inimigos. Tiro para todo lado que você imaginar na sua vida. Aí um oficial é ferido, um ferimento a bala no joelho e o sangramento tá sangrando virado no cão lá. Ele. E aí, o que você vai fazer? Você vai lá, em cima lá, a bala comer meio quilo de bala voando para todo lado. Aí qual é a solução que ele botou aqui? Valorização à distância. Presença de outras feridas, paciente ainda é capaz de disparar sua arma. Instrui o paciente a aplicar o torniquete na perna superior. Instrui o paciente a rastejar para uma posição protegida. E resgate de paciente quando as condições permitem. Isso aqui é aquilo que o povo fala. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, quinto a vítima. Porque aqui nesse caso aqui, você vai se tornar a possibilidade de você se tornar uma vítima é grande, porque a bala não tem nome nem endereço na hora que atira lá. Se você estiver no meio já era, acabou-se. Virou uma vítima. E aí? Agora são duas pessoas. Tá aí o problema. Aí no caso ele tá instruindo o paciente com um torniquete para ele poder ir para uma área protegida para poder pegar ele. Porque o importante é você não se tornar mais uma vítima, cara. Aí tem que analisar a condição do paciente também. E a constância do pensamento crítico. Isso aqui é outro ponto importante. Não adianta, porque aqui foi mostrado você fazendo um plano antes de você entrar em atuação. Só que o plano ele tem que ser constante. O pensamento crítico tem que ser reavaliado. Não é por incerteza, porque tem muita gente que pensa que é você tipo pensar, não, vamos ver se isso aqui está certo, seja você tá incerto do que você está fazendo, mas não é verdade. A verdade é que você vai se atualizando com os fatos que estão acontecendo. Como ele diz aqui, não pode ser dogmático ou ingênuo, deve ter uma mente aberta, com ceticismo. O provedor de cuidados pré-hospitalares deve questionar a precisão científica de todas as abordagens, porque a precisão científica ela é feita num padrão geral, mas só que cada caso é um caso. Então você precisa estar estudando dentro do pensamento crítico o que está acontecendo. Um fornecedor deve fazer a avaliação e tomar a decisão mais precisa possível, dadas as informações disponíveis no momento. Mais uma vez, praxeologia, aqui, praxeologia aplicada. Você não tem à disposição todas as informações possíveis, mas mesmo assim você precisa tomar decisões. A base da assistência médica adequada proposta pelo PHTLS baseia-se no pensamento crítico, como eu disse, julgamento baseado no conhecimento. Robert Carroll descreveu o pensamento crítico como conceitos e princípios, não regras rígidas ou procedimentos de passo a passo. Ou seja, não é só um passo a passo, mas tem uma lógica de você estar fazendo aquilo. É a mesma coisa que eu falei lá na questão do direito, na filosofia do direito. O pensamento crítico no local de uma emergência deve ser rápido, profundo, flexível e objetivo. No local de uma emergência, o prestador de cuidados pré-hospitalares pode levar apenas alguns segundos para avaliar a situação. Isso aqui é quando você está bem treinado, tá certo? Quando você está bem treinado, tá com a mente focada, você consegue avaliar de uma forma muito mais rápida a situação. Mas é claro que você também precisa de outras pessoas também avaliando junto também a condição do paciente e os recursos disponíveis para tomar decisões e iniciar o atendimento. Então, outro ponto importante, a avaliação ela é constante. Se não tiver outra pessoa para auxiliar você na avaliação, então você vai ter que fazer isso sozinho. Nem sempre você vai ter outra pessoa. Pode acontecer que você está sozinho e acontecer um acidente e você tem que prestar o socorro. Mas sempre deve levar em conta que a avaliação mais precisa possível é importante. E as informações podem ser coletadas usando 4
dos 5 sentidos. Isso aqui é ver, ouvir e sentir. Chamam isso daqui de ver, ouvir e sentir, que é você usar a visão, o olfato, o tato e a audição para coletar informações. Você precisa dos seus sentidos bem aguçados para poder coletar esse tipo de informação. Por exemplo, você pegou no braço do cara, aí você vê que está quebrado. Ou então, só de você olhar ele fora da posição, você sabe que ele está quebrado. Ou então, você escutar a pessoa gemendo de dor, você já sabe que está doendo alguma coisa, né? O olfato, ele muitas vezes é usado para você sentir o cheiro de gasolina, esse tipo de coisa. Se tem produtos tóxicos lá, etc. A audição para você escutar lá o cara gemendo, etc. E é isso daí. Então, o pensamento crítico são muitos detalhes que você precisa ter. E a aula de hoje a gente vai falar só apenas disso. Na próxima, a gente vai cuidar dos princípios éticos, tá certo? Vamos falar mais sobre os princípios éticos. Então, por hoje é só, galera. Até a próxima. Valeu!